O primeiro mês do ano traz para a população gastos pesados. Você sabe, IPTU, IPVA e por aí vai. As parcelas feitas nas compras de fim de ano começam a ser pagas. Também os impostos, como o IPVA e o IPTU, também são cobrados. Nesta hora, minha gente, a palavra de ordem é organização, que vem acompanhada de uma outra muito importante, que é a planejamento. São palavras essenciais e a Júlia mostra agora dicas importantes. Afinal de contas, são dicas para você começar o ano super organizado com o seu dinheiro. Pode rodar. Para quem achou que os maiores gastos acontecem no final do ano, o mês de janeiro prova que essa não é a realidade. As parcelas do cartão e pagamento dos impostos chegam para assombrar aqueles que não prepararam o bolso. Para aqueles que se organizaram, o período é mais tranquilo. Sim, existe todo um planejamento, né? Agora a gente está de férias aqui, né? Para usufruir um pouco do que a gente conseguiu economizar durante o ano, porque não dá para perder o controle, né? Aquelas contas fixas, IPVA, IPTU, tudo isso está organizado? Normalmente para você é tranquilo? Tranquilo. Infelizmente, o começo do ano agora a gente tem bastante volume de pagamentos, de taxas, etc. Temos que pagar. Essa é a vida, né, do brasileiro. O primeiro dia do ano é bem complicado fazer organização, porque a gente ainda está com os estouros das bombinhas, né? Então as ideias não se encaixaram. Início do ano a gente tem IPVA, IPTU, é mais coisa para gastar. O senhor é mais organizado? Dentro das condições, sim, né? Hoje a gente vê qual é o mais pesado e aí suporta. Mas não tem uma organização muito geral, não. É o principal, né? Depois a gente vai batalhando o resto. Qual que é a maior dificuldade para o senhor? Deve ser a dificuldade de muita gente também hoje em dia. Tem. Eu acho que a maior dificuldade é assim, não é só eu ter emprego. O meu cliente tem que ter emprego, né? A população tem que estar empregada, porque isso gira. Historicamente, eu sempre fui uma pessoa muito organizada, então todas essas minhas despesas fixas, eu tenho ela toda já programada e pago tudo à vista com o desconto necessário. Certo. Olha que tem muita gente que não é igual ao senhor. Qual dica que o senhor daria para essas pessoas? Fazer uma educação financeira desde jovem, para que quando tiver na minha idade, poder fazer tudo de uma maneira bem organizada e bem estruturada. A Patrícia precisa contar com outros gastos também muito importantes, os materiais escolares, mas ela também se preparou. A gente tenta se organizar, procura dar prioridade para aluguel, água, luz, internet para as crianças e agora o material escolar, né? Vamos se adiantar nas compras para não chegar em cima da hora, dá muito tumulto, até porque para sair com eles é mais complicado, né? E hoje você já veio adiantar então o material escolar? Sim, hoje a gente já comprou mochila, as coisas que ainda não saiu a lista, mas a gente tentou adiantar um pouco, né? E também aproveitar as promoções pós-final do ano. E como que tu concilia isso com aquelas contas fixas do começo do ano? Janeiro começa IPTU, IPVA? A gente diminui nas saídas, tipo lanches, saídas de passeios, a gente corta de um lado para poder ganhar do outro. Uma pesquisa realizada por organizações financeiras e governamentais mostra o índice de pessoas sem conhecimento monetário. Cerca de 80% das famílias brasileiras não possuem planejamento financeiro, ou seja, não sabem onde o dinheiro é de fato aplicado. Quando esse tipo de planejamento não é realizado, períodos como esse, que exigem o pagamento de contas fixas, podem endividar o cidadão. Planejamento e organização. Então a gente já sabe que todo ano, no início do ano, janeiro, fevereiro, tem aquelas contas sazonais do ano, que é IPTU, IPVA, quem tem filhos, rematrícula, material escolar. Então todas essas contas, mais as contas que foram gastadas no Natal e no final do ano, que o cartão de crédito vence agora em janeiro e fevereiro. Então a primeira coisa é a organização e clareza sobre as suas contas. Se você tem dinheiro, se sobrou alguma reserva lá do 13º, das contas de final do ano, importante você pagar essas contas à vista, porque tem desconto, né? Então, por exemplo, o IPTU aqui de Florianópolis tem desconto até de 20%. IPVA também tem um desconto quando você paga à vista. Só que se você está naquele momento que realmente, não, Juliano, acabou meu dinheiro, 13º já foi, aproveitei o final do ano porque eu mereço, e todo mundo merece mesmo, curtir a vida, aproveitar a vida.
Mas você precisa o quê? Se organizar agora para pagar essas contas mensais. Não deixar atrasar também, porque senão vai ter multa, vai ter juros. O maior erro da população é não equilibrar vontades e necessidades. E essa falta de equilíbrio pode ser decisiva. Os nossos sonhos são ilimitados. Então, a gente recebe o nosso 13º, o nosso salário de final de ano, e a gente quer fazer muitas coisas. A gente tem lá, a gente quer viajar, a gente quer curtir uma virada, a gente quer fazer muito isso, então os nossos sonhos são ilimitados. Só que o nosso recurso, ele é limitado. Então, esse é o erro, da gente poder sonhar bastante, porque a gente trabalhou o ano todo, pô, eu sou merecedor, eu quero fazer isso. Sim, a gente é merecedor, a gente precisa fazer isso. Só que a gente precisa o quê? Se organizar. Se a gente não tiver essa organização, então talvez o maior erro é falta de planejamento, falta de organização. E como a educação financeira é essencial nesse período do ano, investir em conteúdo gratuito também pode ser uma opção. Nós temos 3 programas que falam sobre isso gratuitamente. Um deles é o Se Liga Finanças, que é para público jovem. Então, o Se Liga Finanças MEI também. Então, um curso de 8 horas, um workshop de 8 horas, onde vai te explicar a fazer um planejamento financeiro, a criar uma reserva de emergência, a fazer os seus investimentos. Isso é muito importante. Um outro, se você está no momento que, não sei qual conta que eu pago agora, se é o IPTU, se é o IPVA, nós temos lá o Clínicas Financeiras Virtuais, que é uma consultoria gratuita. Então, você pode ir lá acessar o site, marcar uma hora com o consultor e aí tirar todas essas dúvidas com ele em relação às suas dívidas ou em relação ao investimento também. E um outro programa já é um programa infantil, que é o Coleção Financeiras. Nós temos livros de educação financeira para um público infantil, uma contação de história, né, de como guardar dinheiro. Então, é importante que os pais ali, assim que começar as aulas, procure lá o seu diretor, a diretora, e aí pede para eles conversar com o Sicoob, para a gente fazer uma contação de história de educação, de educação financeira para as crianças.